será a tua experiência em nome de Jesus. Pai, obrigado pela esta hora. Obrigado pela tua manifestação. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu poder que preparaste e provisões que deste a todos os teus filhos. Senhor, eu peço que hoje seja um dia de sucesso, um dia de manifesto de poder, um dia de cura e livramento, e o dia em que o Senhor vai magnificar o seu santo nome em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus nós oramos. Hoje estamos a olhar na mensagem intitulada A Pisadura de Cura de Jesus. A pisadura de curas de Jesus. Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estas eram palavras proféticas de Isaías, o mesmo profeta que profetizou sobre o seu nascimento, o mesmo profeta que profetizou sobre a sua primeira vinda, o mesmo profeta que nos declarou que a nós um filho é nascido, a nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O mesmo profeta é que está a nos dizer que certamente levou as nossas culpas. É o mesmo profeta que diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e este filho será nomeado Emmanuel, que significa Deus conosco. Este é o mesmo profeta que está a nos dar uma revelação de que certamente as nossas dores levou sobre si. A dor, olha, a enfermidade traz dor, a tristeza traz sofrimento. E o Isaías nos disse que este que vai vir, este que ele vai vir, que é Jesus, que ele vai levar, que ele vai remover todas as nossas tristezas e dores. E ele disse que, mas nós o repudiamos como o aflito e ferido de Deus e oprimido. Por que ele foi ferido por Deus? É porque ele carregou os nossos pecados, carregou as nossas iniquidades e transgressões. Ele levou sobre si todas as coisas más que temos feito. E porque Deus é aquele que é santo, olho santo, que não pode ver pecado, que não pode ver iniquidade nem a maldade, foi por isso que quando as maldades do mundo, quando os pecados da raça humana, quando a transgressão dos transgressores estavam sobre Cristo, o Senhor Deus no céu, o Todo-Poderoso, virou o seu rosto de Cristo. E ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste?
Foi por causa disto que o Senhor Deus no céu se apartou dele e lhe feriu, lhe afligiu, lhe puniu. A punição que era nossa, o ferido que era o nosso, a aflição que era nossa, mas porque ele levou tudo voluntariamente, foi por isso que Deus lhe feriu. E disse que ele, que é Cristo, que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O ferido e a punição que devemos receber, tudo caiu sobre ele. Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades, foi moído por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas falhas. Tudo sobre ele. A ferida nas suas mãos, nos seus pés, ao seu lado, tudo isso foi causado pelas nossas transgressões e iniquidade. Sem ele, não teríamos paz com Deus. Se não fosse por causa do castigo, por causa das pisaduras e por causa do sofrimento, não teríamos paz hoje com Deus. Mas agora o profeta nos diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura do corpo já foi revelado desde o início da Bíblia. E para receber esta cura, o Cristo sofreu e foi moído, do mesmo modo que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Só para podermos ter o perdão das nossas iniquidades. E para receber este perdão, precisamos se arrepender. Precisamos acreditar. E o Senhor Jesus Cristo foi pisado. E ainda assim, para sermos curados, precisamos lhe aproximar. Precisamos chamar o seu nome. E precisamos achar a fonte, a origem daquela doença e eliminar a fonte. E então, pela fé, teremos a cura. Por causa daquilo que ele tem feito, receberemos a cura. Gênesis capítulo 20, versículo 1. Onde qualquer coisa é mencionada na Bíblia pela primeira vez é muito importante. E aqui temos a cura sendo mencionada pela primeira vez. E a oração de cura pela primeira vez foi mencionada aqui. E a recepção de cura mencionada pela primeira vez, seja para um indivíduo ou para uma família e para o povo afligido. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não la restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Aqui foi mencionada a primeira vez a doença, a enfermidade, mensageiros de morte, vindo a um homem. E este homem era um rei. Ele fez algo errado. Ele tirou a mulher do Abraão. E por causa disto, a aflição veio. Por causa disto,
a doença veio. Por causa disto, uma enfermidade mortífera lhe visitou e a esterilidade também lhe visitou. E o Senhor disse: só há um caminho para a cura. Restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, ele é profeta, e ele rogará por ti, ele vai orar. A primeira doença veio como resultado de tocar aquele que o Senhor chama de profeta. E este mesmo profeta vai orar para Abimeleque e a sua casa, depois que ele fez a coisa certa. E depois que você faz o que Deus espera de ti, a tua cura está garantida. Eu disse, depois de fazer o que Deus espera de ti, a tua cura está garantida. Posso dizer algo aqui? Olha, se o Abimeleque tem buscado doutores humanos, ajudadores humanos, e não fez o que o Senhor quer que ele faz, ele continuaria na doença. Porque isso veio por causa daquilo que ele fez. E o Senhor disse que a única solução, que a solução final, a solução completa para ele, só vai vir depois de restituir a mulher de Abraão. Vou dizer outra coisa. Antes que os homens no mundo foram doutores, todos os homens no mundo que são doutores, se todos os homens no mundo são doutores e todas as mulheres no mundo são enfermeiras e todas as casas no mundo são hospitais, ainda assim as pessoas ficarão doentes. Se todos os homens são, porventura, doutores, se todas as mulheres são enfermeiras e se todas as casas são hospitais, as pessoas ainda ficarão doentes. Por quê? É por causa do pecado. E o pecado traz doença. E se todos os homens no mundo são doutores, e todas as mulheres no mundo são enfermeiras, e todas as casas no mundo são hospitais, haverá ainda as pessoas que não serão curadas. Por quê? Porque se não fizeram o que Deus quer, não serão curados. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não la restituires, sabe que certamente, qual é a próxima palavra? Qual é a palavra seguinte? Certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Aqui aprendemos algo. O Abimeleque era o único que tirou a Sara, que é a mulher do Abraão. É verdade, ele enviou mensageiros, enviou as pessoas, mas aqueles mensageiros não eram supostos ter qualquer conhecimento carnal da mulher do Abraão. Somente Abimeleque que queria fazer isso. Ele ainda até não fez. Olha, a intenção do pecado, pecado que cometer, que ainda não cometeste, o pecado que ele queria cometer, mas ainda não cometeu, trouxe doença, não somente sobre ele, mas sobre todos que estão na sua casa. Tudo
tu e tudo o que é teu. Mas o Senhor lhe mostrou o caminho de escape. E graças a Deus ele respondeu e fez o que o Senhor lhe mandou fazer. E graças a Deus você vai fazer o que o Senhor te mandou fazer. Versículo 14. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão. Olha então neste rei. Olha para este rei. Podemos dizer um rei pagão. Um rei que não faz parte de qualquer tribo de Israel. E ainda assim, quando ele cumpriu o mandamento de Deus, ele não fez isso a murmurar. Ele fez de bom agrado, com todo o coração. Até o que Deus não mencionou, ele entregou a Abraão. E qual é a lição aqui para nós? A lição é que quando Deus nos manda fazer algo, devemos fazer com todo o coração. E as nossas bênçãos assim será final. E as nossas soluções será assim final em nome de Jesus. Olha então para isso. Se é isso tudo que ele fez, dando ovelhas e vacas e servos e servas a Abraão, e se não restituir, Sara ainda morreria. Por quê? O que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma alma. Uma pessoa é maior, é mais alta em valor do que todas as vacas e todas as ovelhas que ele deu. A Sara é a mais importante. E se ele não entregasse a Sara, ele morreria. Ele até poderia ir buscar os médicos na sua nação, fora da sua nação. A mão de Deus ainda estava ali. E se ele não cumprisse o mandamento de Deus, ele morreria. Mas graças a Deus ele cumpriu. Graças a Deus você vai cumprir. Restituir-lhe Sara, sua mulher. Olha agora no versículo 17. E orou Abraão a Deus. E orou Abraão a Deus. Sabes, há pessoas que querem orar e oram. Amam a oração. Gostam de orar. Abraão não orou a Deus ao favor de Abimeleque antes de cumprir o mandamento de Deus. Antes de restituir a Sara, Abraão não orou. Por quê? Por que ele não orou? Ele estava vingado? Estava irritado? Não. É porque ele sabia o princípio de Deus. Ele sabia, conhecia os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, que é, faz isso e depois Deus vai orar Abraão vai orar para ti. E Abraão estava numa concordância com Deus. E por causa disto, Abraão não começou a orar depressamente. Quando fizemos o que Deus nos mandou, a oração que é feita vai operar em nossas vidas. Não ouvi o teu amém. E então, orou Abraão a Deus. E sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Deus vai responder às nossas orações. Amém. Números
capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Aqui achamos uma outra situação. A angústia no coração pode trazer a depressão, pode causar a depressão e depois pode causar doenças. Devemos viver uma vida feliz, uma vida de gozo. Um coração feliz faz bem, como um comprimido, como medicamentos. Isso é um provérbio. Quando você está feliz, cheio de gozo, o gozo do Senhor no teu coração é a fonte da tua força. É a tua força, você ficará feliz. É por isso que não devemos continuar no negativo. Olha isso, somos oprimidos. Olha isso, a depressão. Há algumas pessoas que ouvem notícias desencorajadoras. Todos os dias, antes de dormir, eles caçam má notícia. E se ainda não ouviram má notícia antes de dormir, não vão dormir. Vão buscar. Ainda não ouvi a notícia, a minha notícia hoje. O que está acontecendo na aldeia? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo ali? Quando você se enche com má notícias, más ações, coisas ruins, antes de dormir, então você pode ficar doente e permanecer doente. Porque de noite, tudo que a tua mente e a tua consciência pode pensar sobre é a má notícia que ouviste antes de dormir. É por isso que depois de acabar de trabalhar no escritório, abandona tudo no escritório, volta em casa, tenha comunhão com a casa e tenha comunhão com Deus na palavra. Mas por causa no caminho, andando, pensam sobre aquela má notícia e ficam desencorajados. Espera ainda, Moisés também andava naquele mesmo caminho, Miriam, Josué, Caleb, todos andavam no mesmo caminho. Não eram as únicas pessoas que andavam naquele caminho. E ainda assim, não permitiram desencorajamentos. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O desencorajamento afeta o coração. E a partir da abundância do coração, a boca fala. E por causa daquilo que estava nos seus corações, falaram. E falaram contra Deus. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que moréssemos neste deserto? Existem algumas pessoas. A verdade é que não é que querem morrer, mas a morte não está longe das suas línguas. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Algumas pessoas, só com um pouco de problemas, e a morte fica muito próxima das suas línguas. Isso vai me matar. Isso vai me matar. Vou morrer, vou morrer. Deus cuida dos meus filhos. Não fala sobre morte assim. Não convida a morte. Queres morrer agora? Ou então queres morrer antes do novo ano, ano novo? Por que estás a convidar a morte? Ele estava a convidar a morte. Eu não vou convidar a morte. Quanto mais velho me torno, mais forte me torno. Quanto mais velho me torno, mais saudável me torno. Morte, fica longe, ainda tenho muito trabalho para fazer. Vocês não mandaram a morte para ficar longe? Manda a morte para ficar longe.
ainda tem um trabalho para fazer. Você não vai morrer. Olha no versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Olha aqui. Se alguém comeu o maná vindo do céu todos os dias, e alguém tem o profeta mais poderoso todos os dias, e alguém tem todas as promessas que Deus deu, e essas promessas são sim e amém todos os dias, a doença ainda pode atacar. Os filhos de Israel tinham Moisés. Os filhos de Israel tinham maná, comiam todos os dias. Os filhos de Israel tinham o conceito de cura, a aliança de cura. Deus disse: eu sou o Senhor que te cura, que te sara. Ainda assim, a doença veio, a morte veio. Sabe por quê? É por causa das suas línguas, por causa das suas transgressões. Vou repetir esta palavra. Se todos os homens no mundo fossem doutores, e todas as mulheres no mundo fossem enfermeiras, e todas as casas no mundo fossem hospitais, ainda assim haverá doenças. Aqueles que vão ficar doentes ainda vão ficar doentes. Vamos progredir agora. Vamos avançar mais um bocado. Se todos os homens na igreja fossem guerreiros de orações, e todas as mulheres na igreja também fossem guerreiros de orações, os que vão ficar doentes ainda vão ficar doentes. Porque as suas línguas e os seus pecados vai lhes trazer doença. Esta é a razão pela qual, quando ficaram desencorajados e começaram a falar contra Moisés e contra Deus, serpente veio e picou-os, e muitos ficaram doentes e morreram. Mas há um caminho para escapar esta doença, para escapar esta enfermidade. No versículo 7. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Como é que o Abimeleque recebeu a cura? Como é que ele recebeu o livramento? E como é que Deus parou a penalidade da morte? É simples. O arrependimento, restituição e restauração. E o povo de Israel aqui também fizeram exatamente a mesma coisa. E foram até com Moisés e disseram: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes, que tire de nós estas serpentes. O arrependimento é primeiro, antes de oração. Confessando o pecado e abandonando o pecado antes de oração. Se nós praticamos os que estes homens na Bíblia praticaram, também receberemos o milagre que eles receberam. Está bem? Eu vou dizer isso para mim mesmo. Se você faz ou fazer o que estes homens na Bíblia fizeram, se oramos sem arrependimento, se fizermos o que eles fizeram, vamos receber a mesma cura, o mesmo milagre, mesmo maravilhas e prodígios que eles receberam, receberemos também e receberás também em nome de Jesus. A última linha no versículo 7.
Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Os líderes devem fazer o que Deus espere de nós. Os pastores devem fazer o que Deus espere de nós. Há pastores que são também guerreiros de orações. E eles oram muito. E ficam a maravilhar. Ficam pensando, maravilhando que por que o povo, por que a maioria do povo ainda não ficaram curados? Deus disse a Moisés, Deus lhe disse: faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Senhor, o povo já está a sofrer. Alguns já estão quase a morrer. E no tempo que eu vou levar para fazer a serpente, o tempo está a passar. Vão morrer. Eu quero orar para eles. Eles, apesar daquilo que eles fizeram e falaram, eu quero orar para eles, Senhor. Deus disse: faz uma serpente ardente. Todo o tempo que estás a desperdiçar, sem fazer o que eu te mandar fazer, as pessoas vão morrer. Quando fizeres a serpente ardente e colocar numa haste, e então você chama a todos, diz: eu preciso falar com vocês, eu preciso vos dar a instrução. E enquanto estás a dar a instrução e a ensinar, você não acha que muita gente vai sofrer? É isso que Deus mandou Moisés fazer. Assim que o povo fizeram o que o Senhor quer, o pregador, o profeta, o pastor também deve fazer o que o Senhor lhe mandou fazer. Fala com teu povo. Diga-os: esta é a solução. A solução final. Que eles olham e vejam e ficarão curados. Porque do mesmo modo que Moisés levantou a serpente ardente no deserto, do mesmo modo que o Filho do Homem será levantado, para que todo que nele crê não vai perecer, não vai morrer, mas vai ter a vida eterna, a vida perpétua, a vida abundante, a vida saudável, a vida sã e progressiva, em nome de Jesus. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava, olha, a mesma solução é para todos. Se a serpente picou qualquer um, olha, há pessoas que procuram uma atenção especial. Moisés disse: o Senhor me chamou para fazer isto. Olha na serpente, na haste, e todos, os altos, os baixos, educados, analfabetos, mulheres, homens, todos, jovens, adultos, quando olhar na serpente, será curado. Se qualquer um daquele povo tem dito: porque Moisés, Moisés, você me conhece e você sabe que eu não sou uma pessoa ordinária nesta congregação. Eu ouvi o anúncio geral, mas eu preciso uma atenção especial. Você deve vir e ouvir a minha história e colocar a mão sobre mim. Estarei tudo bem. Não, você não estará tudo bem.
Se todas as mulheres na igreja e todos os homens na igreja são conselheiros, conselheiras, oradores, guerreiros de oração, e se eles prestavam atenção a todos um a um, os que vão ficar doentes ainda vão ficar doentes. Porque ainda há pessoas que não vão receber a instrução da palavra de Deus. Ainda há pessoas que não vão aceitar a provisão que Deus proveu. Vão procurar sempre outra alternativa. E no versículo 9, e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Você vai viver. Eu vou. O Senhor vai cumprir a sua palavra na tua vida em nome de Jesus. Isaías 53. Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem acreditou à nossa reportagem? Para receber o benefício desta profecia de Isaías, você precisa acreditar a nossa pregação. Para receber o cumprimento daquilo que Cristo vai fazer, você deve acreditar na pregação. Quem dá um crédito à nossa pregação e a quem se manifestou a obra do Senhor, somente a estes a mão de Deus vai se revelar. O que ele significa? O que significa a mão do Senhor? Como uma mulher, como um homem, quando ele quer manifestar o poder, quando ele quer manifestar a força e a energia, você não usa a barriga para manifestar isso. Você não usa o olho para demonstrar a tua energia e força. Você usa a tua mão. Você pega naquela coisa. A mão de um homem forte. E a mão do Todo-Poderoso é a força do Todo-Poderoso. É o poder do Todo-Poderoso. Quando você acredita na pregação, a mão do Senhor será manifestada na tua vida. A mão do Senhor que salva. A mão do Senhor que cura e livra. Vai manifestar na tua vida. Quem deu crédito à nossa pregação? Qual é a pregação? Qual é a nossa pregação? No versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Qual é a pregação? E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Qual é a pregação? Foi ferido por causa das nossas transgressões. Qual é a pregação? E moído por causa das nossas iniquidades. Qual é a pregação? O castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Qual é a pregação? Versículo 6. Todos nós andávamos desgarados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando acreditamos nesta pregação e aceitamos esta pregação, quando a confiamos nesta pregação e digamos que o Pai Celestial já colocou todas as minhas iniquidades, todas as minhas transgressões e todas as consequências do meu pecado, tudo já foi colocado sobre ele, a cura é definitiva. A salvação é garantida. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 16. Versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Muitos endemoniados. E ele
com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Ele, Cristo, o nosso Salvador, o nosso curador, o nosso Redentor, aquele que nos livra, ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos que estavam doentes, enfermos. Haviam filhos de Israel que não sabiam que as suas doenças foram causadas pelos espíritos malignos, mas Cristo sabia. Há pessoas que não sabem que as suas cegueiras foi causada pelos espíritos malignos, mas Jesus sabia. Que a surdez foi causada pelo espírito imundo, mas Jesus sabia. Cristo sabia. A mulher que estava inclinada durante 18 anos, ela não sabia que a inclinação foi causada pelo um espírito de enfermidade, e Jesus sabia. E se há qualquer um que tem um espírito maligno, embora que ele não chama isso de maligno, ela não chama de maligno, mas ele abraça aquele espírito, ama aquele espírito e anda com aquele espírito como um companheiro constante. Por quê? Porque ele e ela disse: se alguém me ofender, e se eu dizer a esta pessoa, você vai morrer, ele vai morrer. Se isso acontecer, é a operação do espírito maligno. Jesus andou fazendo bem e curando todos que eram oprimidos pelo diabo. Assim que o Espírito Santo fala através de nós e você recebe a cura, o espírito maligno também fala através do outro e a doença vem. Então, se há pessoas que estão a regozijar, a dizer: eu tenho poder, eu tenho poder, e o espírito maligno neles é que eles fazem amaldiçoar e afligir os seus tal chamado inimigo, e estas coisas acontecem com seus inimigos. Eles têm espíritos malignos. E quando Cristo, ou então os mensageiros, os ministros de Cristo, quando querem expulsar o espírito maligno, eles vão dizer: não, deixa, ele é o meu amigo, eu lhe uso, somos companheiros. E então com isso continuam doentes. Tem que haver um livramento daquele espírito maligno para sair fora da tua vida, porque o teu poder é um poder negativo. Não quero fazer nada contigo, e apresentares a tua vida a Cristo, ele vai expulsar todo o espírito maligno. Não existe espírito maligno amistoso. Não existe espírito maligno proveitoso. Não existe um bom demônio. Todos eles são maus, são malignos, são maldades. E todos eles, pela palavra de Cristo, devem ser expulsados em nome de Jesus. E chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele tomou sobre si. Ele próprio é que vai tomar sobre si a tua enfermidade. E ele vai te visitar esta manhã. E vai
tirar fora a tua enfermidade. Atos capítulo 10, versículo 38. Atos capítulo 10, versículo 38. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Espera aí. Há pessoas que pensam que é o grito que cura o doente. Sem a unção, gritando sem a unção, batendo o ar sem a unção, lagrimando sem a unção, correndo para cima e para baixo sem a unção, psicologia sem a unção, e lavagem cerebral sem a unção. Isso tudo é uma perda de tempo, porque é a unção que quebra o jugo. E esta manhã a unção vai quebrar todo o jugo na tua vida. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O poder que vem com o Espírito Santo é sobre poder, é sobrenatural. É um poder sobrenatural. E não importa a fonte daquela doença ou a enfermidade, o poder sobrenatural do Espírito Santo vai curar e vai remover aquela enfermidade. O qual andou fazendo bem. Andou fazendo bem. Ele aplicou vários métodos em vários tempos. Às vezes ele fala apenas a palavra e o servo que estava bem longe, distante, fica curado. Às vezes ele proclama e pronuncia a cura. Volta em casa. A tua filha, o teu filho estão curados. E ele voltou em casa e achou as pessoas vindo da casa dizendo: o teu filho está curado. E ele queria saber a que hora que ficou curado. E lhe disseram: nesta hora. E ele sabia que foi quando Jesus pronunciou a palavra que o filho ficou curado. O filho ficou curado. A palavra que estás a ouvir está vindo com poder. Está vindo com livramento e cura. Estás livre e curado em nome de Jesus. O qual andou fazendo bem e curando quantas pessoas? Curando a todos os oprimidos do diabo, oprimidos do diabo, oprimidos do diabo. Há algumas pessoas que dizem que Deus é que causou as suas doenças. Se você culpa a Deus por causa da obra do diabo, e você está a dizer que Deus é o teu problema, Deus é que causou a tua doença, Deus é que me deu esta doença, então Jesus não pode tirar o que Deus te deu. Eu e o meu Pai somos um. E eu sempre faço o que eu vejo o Pai a fazer. E se você está a afirmar que a tua doença veio de Deus, que Ele me deu a doença para me ensinar uma lição, então Cristo não pode tirar o que você diz que o seu Pai te deu. Algumas pessoas dizem que Deus me deu esta doença para me humilhar. E quando eu tenho esta doença, Deus é gracioso. Ele sabe que eu sou orgulhoso e para me ajudar para não ser orgulhoso, Ele me deu esta doença. Epa, se o teu entendimento é assim, então você não pode pedir a Jesus, Filho de Deus, para tirar o que o seu Pai Celestial te deu. Deus não dá doença a qualquer crente. Eu disse que Deus não vai te dar doença como crente. Se há enfermidade ali,
Se há qualquer problema aí, foi causada pelo diabo. E Jesus andou removendo toda a opressão, toda a calamidade que o diabo trouxe na tua vida. E ele vai fazer isto esta manhã. Porque Deus era com ele. Lembra? Depois que ele fez isso, depois de ser curado pela pisadura e misericórdia de Deus, curado pelo castigo que caiu sobre Cristo, lembra que o que trouxe aquela doença originalmente, era pecado. E depois de ser curados pelas suas pisaduras, deves continuar santo pelo seu sangue. João capítulo 5, versículo 14. João capítulo 5, versículo 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Qualquer um aí? Já estás são. Estás curados. Haverá saúde em toda parte do teu corpo em nome de Jesus. Haverá. Eis que já estás são. Olha para isso. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. A cura de Cristo, as pisaduras de Cristo, não é uma licença para bebedeira, não é uma licença para fumar, não é uma licença para imundície, não é uma licença para continuar no pecado. Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Lembra deste homem? Ele estava doente durante 38 anos. Olha no versículo 5. No versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Doença de 38 anos curadas. E Jesus disse: lembra sempre a dor que sofreste, a pressão que sofreste, gastos de dinheiro como resultado desta doença durante muitos anos. Agora estás curado, não peques mais, não volta mais no pecado. Permite que a graça de Deus enche o lugar vazio no teu coração. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ele não vai permitir que alguma coisa pior ataque a tua vida. Pelas suas pisaduras, estás sarados. Pelo seu sangue, estás salvos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Versículo 24, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, essa é a coisa mais importante, depois da tua cura, depois da tua salvação, depois de nascer de novo, você não vai continuar a viver uma vida descuidadosa, uma vida pecaminosa, uma vida injusta, pensando que pelas suas pisaduras sou curado, pelas suas pisaduras sou curado. Será que viste a primeira parte desta frase? Ele disse: para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Estas feridas e pisaduras é poderosa bastante para curar todos. E hoje é o teu dia.
Esta manhã é a tua manhã. Tiago, capítulo 5. O livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Olha, e aqui não importa o tipo de doença. Não importa quanto tempo que aquela doença está. E não importa o que a doença é. Está alguém entre vós doente. E não importa se és mulher ou então homem. Não importa se é uma doença peculiar ao homem ou peculiar a mulheres. Está alguém entre vós doente? Chame os presbiteiros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite. Aquele azeite é o símbolo do Espírito Santo. Em nome do Senhor. O nome do Senhor vai operar grandiosamente na tua vida. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente. A oração da fé curará o doente. Em qualquer momento, em todos os momentos, de manhã, de tarde, a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai te livrar. Mas olha então para isso. E se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Por que isso está ali? Estamos a falar sobre a cura. Estamos a falar sobre a oração de cura. Estamos a falar sobre a certeza de que a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E então, disse, se a doença foi causada pelo pecado que cometestes, se deixarmos o pecado ali, e oramos, e oramos, e oramos, o pecado ainda vai trazer maior doença. Você estará livre do pecados. Estarás livre de doenças. E se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E lembra aqui ele está a falar com os crentes. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Como membros da igreja, você tem vivido uma vida descuidadosa? Fizeste coisas pecaminosas? Faz a restituição. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então olha nesta passagem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbiteiros da igreja e orem sobre ele. Você é um presbiteiro na igreja, um pregador na igreja, um ancião, um pastor, um líder na igreja. Se já cometeste pecados, o pecado vai impedir a oração que você vai orar. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Não diga apenas que eu sou um guerreiro de oração e você está a maltratar a tua esposa em casa. Não, arrepende-te. Você é um líder e és um obreiro. E a palavra de Deus nos encoraja para orar para os outros. Mas você é brutal, você é violento. E você diz que és cristão, que és obreiro. Se orares, a tua oração será vazia. É por isso que ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. E muitas vezes ouvimos que a tua esposa está doente em casa. Coloca aquela mão ungida sobre a tua esposa e ela ficará curada. Mas você maltrata a tua esposa. Você faz com que a tua mulher fique nervosa e irada
todos os momentos. E ela sempre ora que Deus não permite que o comportamento deste homem me manda no inferno. Eu não era assim. Normalmente eu era uma mulher do amor, uma mulher que ama todos. E ainda assim este homem está me maltratar. Eu quero lhe amar, mas sinceramente, o Senhor conhece o meu coração. Como é que eu devo amar como eu quero amar, debaixo desta opressão? E isso tudo está a fazer que a mulher fica doente. E maridos, se a tua mulher está doente, coloca a mão sobre ela e ora em nome de Jesus. Ela ficará curada. Mas primeiro, confessai as vossas culpas uns aos outros. Como marido dele, você deve confessar, deve pedir desculpas. Como a esposa dele, deve confessar e deve pedir desculpa. E quando isso é feito, a partir do coração que é obediente à palavra de Deus, e orai uns pelos outros, para que sareis. Seremos sarados. Eu serei sarados. A oração pode muito em seus efeitos. Esta é a oração que vamos fazer esta manhã. A oração do justo pode muito. A oração do justo, a oração do santificado, a oração do homem cheio do Espírito, do homem consagrado. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração que vamos fazer esta manhã vai fazer muito em seus efeitos. No teu coração, no teu corpo, na tua vida, na tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre todos os participantes deste retiro. A oração do justo vai fazer muito em seus efeitos esta manhã, em nome de Jesus. Estás pronto para a tua cura? Estás pronto para o teu livramento? Estás pronto para a manifestação do teu poder? Então por que não levanta e diga ao Senhor, aqui estou eu. E lembra a primeira cura na Bíblia, Abimeleque. Abimeleque restituiu a mulher de Abraão. Abre a tua boca e diga ao Senhor, se eu já fiz qualquer coisa errada, Senhor, nunca mais vou fazer. Diga ao Senhor. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Lembra-te que se todos os homens e todas as mulheres aqui são guerreiros de oração, você não será curado se o pecado está na tua vida. Se todos os homens fossem doutores e todas as mulheres fossem enfermeiras e todas as casas fossem hospitais, se você abraça pecado, ama pecado, continua no pecado, a doença ainda estará lá. Mas se deixares e colocares a tua iniquidade sobre ele, se dizeres ao Senhor, Senhor, desculpa pela maldade, qualquer maldade que eu tenho cometido contra o teu mandamento, contra qualquer da tua criatura, contra qualquer dos crentes. Senhor, eu me arrependo no pó e nas cinzas. Não cobre o pecado, não esconde o pecado, não ama o pecado, não continua pecando, desiste do pecado. Recebeste a mulher do outro, entrega a mulher do outro. Recebeste o marido da outra, entrega o marido da outra.
Fugiste com a filha alheia, entrega a filha alheio aos seus pais. Ocupaste a posição e a autoridade do outro, devolve. Tiraste o dinheiro dos outros, devolve. Não podemos permanecer no pecado e afirmar que a cura vai continuar. Não podemos oprimir os outros, desencorajar os outros, fazendo os outros doentes e querendo estar bem. As pisaduras de Jesus não dá licença para qualquer um viver no pecado. Arrepende-te, restaure, seja justo, seja lavado no sangue do Cordeiro. E a oração da fé salvará e curará o doente. A oração do justo muito pode em seus efeitos. E depois da cura, eis que já estás curado. Não peques mais. Não peques mais. Não comete mais pecado, para que não te suceda uma coisa pior. Em nome de Jesus nós oramos. As vossas orações são respondidas. As minhas orações respondidas. Pelas pisaduras de Cristo, Ele vai remover toda a doença fora do teu corpo, em nome de Jesus. Aquela doença não vai te matar. Todos os mensageiros da morte estão expulsados fora do teu corpo, em nome de Jesus. Aquele teu filho vai viver. A tua esposa vai viver. O teu marido vai viver. E toda a opressão do diabo, toda a opressão do espírito maligno é expulsada em nome de Jesus. A tua cura chegou. A minha cura chegou. O teu livramento chegou. O meu livramento chegou. O grande poder chegou. Estou curado. Estou liberto. Estou livre. Estou saudável. Uma confirmação na tua vida em nome de Jesus. Se estás doente, levanta aquela mão e coloca a outra mão sobre si. E se você tem alguém que estás a pensar sobre ele, ele pode até não estar aqui, está longe e ele está doente, esta oração vai lhe tocar. Lembra os seus nomes na tua mente, assim que levantares a mão para eles. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua revelação, obrigado porque não é a tua vontade que nenhum de nós perece, que nenhum de nós continua doente, que nenhum de nós continua na enfermidade e continua fraco. Senhor, oro na tua misericórdia e no teu amor,
Manda o teu poder em cada vida, em nome de Jesus. Garante ao teu povo a graça de serem obedientes. Qualquer mulher estranha que está a guardar, que está a causar problema. Qualquer dinheiro de alheio que está a guardar, que está a causar o problema. Qualquer propriedade de alguém, seja terreno, que está a guardar, que está a causar o problema. Dá-lhes a graça para libertar tudo que pertence aos outros, em nome de Jesus. Qualquer ação descuidadosa que te torna infeliz com alguém, e por causa disso a enfermidade, a doença, Senhor, dá graça a todos para libertar e parar com estas coisas todas em nome de Jesus. Graça para todos, misericórdia para todos, perdão para todos, livramento e liberdade para todos, a solução final para todos e curas sobrenaturais, curas divinas para todos em nome de Jesus. Toca todo irmão, toca toda irmã, toca todo rapaz, toca toda rapariga, toca todos convidados. Doença, eu te mando, sai fora em nome de Jesus. Senhor, eu oro, aquelas doenças nunca mais vão voltar. Coloca testemunho em cada boca e pela unção que todo jugo seja quebrantado. Pela tua pisadura, cura todos. Confirma isto, Senhor. Está feito. Está feito no teu corpo. Diga, no meu corpo. Na minha alma. No meu espírito. Na minha família. Está feito. Você vai entrar no novo ano com uma nova força, nova saúde, novo poder, nova provisão. Você não será fraco. Você não ficará doente. Os moradores da terra não vão dizer que eu sou doente, porque todos os seus pecados serão perdoados. Senhor, faça isso em cada vida. Haverá testemunhos. Meu irmão ali, haverá testemunhos. Minha irmã, minha filha, haverá testemunhos. Meu rapaz, minha rapariga, Igreja da Criança, da Juventude, vocês já têm testemunho. Que o Senhor aumente o teu gozo e a tua vitória. Você estará forte. E que o Senhor te dá a força que tinhas 20 anos passados, 30 anos passados, 15 anos passados. O poder e a força e a unção que você tinha, recebe de novo em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que está feito. Em nome de Jesus nós oramos.